Porque já está aqui conosco a deputada federal do PSL, Carla Zambelli, para a gente poder bater um papo aqui, esclarecer esses e outros assuntos que estão no noticiário de hoje, como, por exemplo, aí a suspensão das contas de bolsonaristas no Twitter, algo que está dando muita polêmica, muita repercussão nas redes sociais. E essa entrevista vai contar não apenas comigo, mas também com a Thaís Oyama, o Rodrigo Constantino e o Josias de Souza. Produção, temos a Carla Zambelli, então deixa eu dar boa tarde aqui à nossa deputada federal Carla Zambelli. Carla, muito obrigado por você estar aqui no 3 em 1 de hoje conosco e sempre solicita os nossos convites. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, o convite. Boa tarde a todos vocês aí no estúdio e aos ouvintes também. Deputada, já queria fazer uma primeira pergunta. Qual é a avaliação da senhora dessa ação da Justiça Brasileira suspendendo contas de bolsonaristas? Desculpa, estou com o telefone aqui. Vou até colocar no não perturbe, porque é impressionante como é só a gente começar uma entrevista que começam a ligar, pessoal. Não, imagina. Desculpa aí. Você ouviu a minha pergunta, deputada? Ouvi sim, Perfeito. Em relação à questão do bloqueio das contas, né, dos bolsonaristas. Isso. O que a gente percebe, Paulo, é que tanto esse inquérito quanto todas as ações que advêm desse inquérito, eles têm um viés só à direita. Mas eu queria pontuar o seguinte, que independente, e uma vez eu já até coloquei isso em alguns vídeos meus, mas acho que é importante aproveitar até o veículo da Jovem Pan, que atinge todos os públicos, para dizer o seguinte, que independente de serem de direita, a gente tem que defender a liberdade de expressão como um todo. Porque hoje está sendo a direita, o público está sendo, enfim, sofrendo todas essas acusações, essas perseguições. Mas em qualquer outro momento, isso pode se voltar a, por exemplo, pessoas que sejam ligadas ao combate à corrupção de uma maneira geral, no centro, na esquerda. A gente não pode deixar que nenhuma voz seja calada por interferência da justiça sobre a liberdade de expressão. Então, a gente observa que são muito arbitrárias as decisões, sabe? Daqui a pouco vão o quê? Vão prender as pessoas? Então, a gente notou... primeiro é o inquérito, né? Uma perseguição que gera uma frustração, uma inquietação, as pessoas ficam com medo, né? Se retraem, alguns não têm medo, continuam, mas a grande maioria sente medo. Depois a gente vê buscas e apreensões, agora derrubaram as contas, ou seja, calam a voz dessa imprensa alternativa, porque é praticamente uma imprensa alternativa, são milhões de pessoas que são envolvidas nessas publicações. Daqui a pouco estão começando a aprender, né? Quer dizer, já aprenderam, jornalistas, etc., mas daqui a pouco estão começando a aprender a revelia, em atacado. Isso está me preocupando muito, realmente. Perfeito. Deputada, a senhora vai ouvir agora a pergunta do Rodrigo Constantino. Bom dia, deputada. Nessa linha ainda, né, o que eu acho que mais tem assustado alguns porque falam que estão indo atrás de pessoas radicais, apesar de atingirem milhões, e que atacaram de forma muito dura o Supremo, então estão tentando manter essa justificativa, né? Mas o que está chamando a atenção é o silêncio de pessoas que ou defendiam a liberdade de expressão há pouquíssimo tempo atrás, ou fizeram ataques ainda mais agressivos ao próprio Supremo. Exemplos aqui de políticos, tá? A deputada federal Joyce Hasselmann chegou a invocar o artigo 142, o polêmico artigo, ameaçando o Supremo e tudo mais, há poucos meses. E o deputado estadual Arthur Duval, mamãe falei, ligado ao MBL, já xingou de FDPs os ministros do Supremo, né? E, como a senhora diz, há uma perseguição que tem um lado só, tem um viés só, né? E o silêncio dessas pessoas, ou aplausos, até de jornalistas, como vimos hoje, eu acho que é o que mais está inquietando aqueles que são os defensores da liberdade, né, que não deveriam enxergar esse viés político ou ideológico, porque hoje perseguem uns, amanhã vão perseguir outros, abre-se a porteira do arbítrio. A pergunta que eu lhe faço é exatamente nesse sentido. A senhora está identificando também essa postura, por exemplo, da mídia, de deputados, de parlamentares, de gente que se diz liberal e está em silêncio ou defendendo o Supremo nesse arbítrio, porque o alvo é o bolsonarismo? Rodrigo, você foi muito feliz na sua fala. Não só deputados, como imprensa, como ex-ministros, né, que já foram alvo, por exemplo, de jornalistas como o Glenn Greenwald,
lá atrás, tiveram suas vidas expostas, mas que naquela época a esquerda defendeu bastante o direito de expressão, até de devassar a vida das pessoas, que o Glenn já fez, por exemplo, e que hoje estão aplaudindo o que estão fazendo contra esses jornalistas ou deputados, ou porque tem deputado também envolvido, eu sou uma das pessoas envolvidas nos inquéritos. Eu fico imaginando o seguinte, e aí eu não estou falando de mim, mas vamos supor, eu tenho certeza, Rodrigo, que se eu perder minhas redes sociais, eu não me reelejo em 2022, tá? E isso pode acontecer comigo, como pode acontecer com a Sâmia Bonfim, como pode acontecer com o Arthur, que você falou, como eu falei, o Arthur é hiperdependente das redes sociais dele. Então, a gente vê pessoas como Kim Kataguiri, a Joyce, é o que você falou. Eu já, na época do impeachment, eu pedia o impeachment, nunca citei o artigo 142, pedindo o artigo 142. Ela já mandou, assim, derrubar o Supremo e tem que todo mundo ir para a cadeia. Ela já falou em cercar o STF e prender todo mundo que estiver ali. E hoje, simplesmente porque ela mudou de lado, porque ela está contra o Bolsonaro, ela não é alvo. E o fato dela de pessoas como ela, Arthur e etc., não serem alvo, não significa que a gente tenha que targiversar com essa questão. É o que eu falei e repito. Hoje nós somos os alvos. Vamos supor que daqui 6 anos, né, o Bolsonaro já indicou 2 ministros nesse mandato, vai ser reeleito, né, vamos fazer um exercício aqui. Aí vamos indicar mais 2 ministros do STF, e aí daqui 6 anos a gente tem aí o Bolsonaro tendo indicado 4 ministros do STF. Aí se elege alguém do bolsonarismo, daqui a pouco o STF está um STF à direita, né, ou centralizado, ou imparcial, que é o que a gente quer, na verdade. A gente nunca quer uma justiça enviesada, a gente quer uma justiça imparcial. Vamos supor, vamos fazer um exercício de que daqui a 6, 7 ou 10 anos, essa perseguição seja à esquerda. Também não vai poder. A gente também vai ter que estar aqui defendendo as pessoas, porque liberdade de expressão, ela não tem lado. Eu sou atacado o tempo todo, o presidente é atacado o tempo todo, Rodrigo, até você já foi atacado muito nas redes sociais, e a gente defende que as pessoas possam falar, né? As pessoas têm que ter... E é lógico que se você tiver um limite ali que atacou a ofensa, né, o moral da pessoa, etc., a gente tem a justiça que possa buscar isso, uma liminar para tirar do conteúdo da rede, se ele for um conteúdo de verdade, de mentira ou ofensivo, etc. Então, a gente tem hoje na justiça diversos meios para poder tirar conteúdos do ar ou até pedir dano moral e etc. A gente não precisa nem de um inquérito como esse, que é um inquérito enviesado e que me preocupa muito, porque já prenderam um jornalista, já atacaram mais de 20 jornalistas, já foram aí investigados e daqui a pouco já imaginou, até os jornalistas aí da Jovem Pan começam a ser investigados. Eu me preocupo com uma pessoa como Augusto Nunes, como você, pessoas que são críticos às coisas que estão erradas no país, de repente se verem amordaçados. Não pode acontecer. Deputada, a pergunta agora da Thaís Oyama. Boa tarde, deputada. O Constantino e também a senhora falaram do silêncio dos jornalistas, de parte da bancada do PSL, políticos, colegas seus, em relação ao que aconteceu. Mas também o presidente Bolsonaro não se manifestou até agora, assim como o presidente não se manifestou quando o ministro Gilmar Mendes do STF associou o Exército a genocídio. A senhora acha que o fato de grande parte da família dele estar sendo investigada o impede que ele tome posições que se espera, que os apoiadores dele esperam dele, deputada? A senhora espera isso dele? Thaís, eu não espero isso do presidente Bolsonaro, porque eu, como deputada, estou no parlamento para falar, né, para falar. Eu acho que vocês, como jornalistas, também. Eu acho que a grande crítica que houve ao presidente Bolsonaro até hoje foi sempre o fato dele se expressar. Né? Ele sempre foi uma figura que se expressa muito, né? Como deputado federal lá atrás, e como presidente no início do mandato, muita gente dizia, ele precisa entender a liturgia do cargo de presidente, né? A separação de poderes, etc. Eu acho que o presidente está tentando fazer com que as instituições funcionem. Então, a instituição executiva, e ele como chefe de Estado, não acho que seja função dele dar opiniões.
Se ele fizer, ele está exercendo o direito de opinar, mas não é função dele opinar, é função de um parlamentar opinar, é função, e não seria função de um ministro do STF opinar. Opinião de ministro do STF é nos autos, né? O doutor Ives Gandra Martins, meu padrinho, assim, grande mentor da minha vida, falou que o início dos problemas no STF se deram quando inventaram a TV Justiça, porque os ministros passaram a entender que tem que falar fora do processo, passaram a dar votos, né, proferir votos aí de horas e horas e horas, quando na verdade antigamente era estou com o relator ou não estou com o relator por tal motivo. Então a gente tem hoje toda uma configuração de poder que a gente precisa questionar, no sentido de, olha, deputados são para fazer isso que eu estou fazendo, questionar, falar, por isso que a gente tem imunidade, né? Ministros de Estado e presidente, eles estão ali para poder proteger e governar para todos. E os ministros do STF deveriam opinar só nos seus autos. Quando o ministro Gilmar Mendes fala de genocídio, ele está opinando fora de auto, que não é uma função de um ministro. O ministro, quando ele quiser dar opinião sobre determinada coisa, ele deixa de ser ministro e vai tentar um cargo no legislativo, para poder ser representante do povo e falar. Eu imagino que seja mais ou menos isso, Thaís. E acho que se o presidente eventualmente quiser falar, porque são apoiadores deles que estão sendo sujeitos a esse tipo de perseguição, ok, mas se ele não falar também, eu acho que ele está no direito dele de exercer o silêncio, até para não provocar mais ira de certos vieses aí da imprensa, enfim, algumas pessoas são muito críticas ao governo. Deputada Carla Zambelli, a pergunta agora é de Josias de Souza. Deputada, boa tarde, muito obrigado por estar aqui conosco. Nós estamos lidando com um inquérito que é criticável por todas as razões. Nasceu ali de uma decisão unilateral do presidente do Supremo, Dias Toffoli, escolheu o relator que ele quis, não consultou, não ouviu o Ministério Público. Então, é um inquérito que nasceu viciado a pretexto de investigar um vício. O vício que está sendo investigado pelo Supremo, o que mais incomoda, é que a gente não sabe o que é, porque é sigiloso. Então, você está punindo, tirando coisas do ar e tal, sem saber, sem que a sociedade saiba o que é exatamente que está baseando essas decisões. Então, é um inquérito, por todas as razões, criticável. E o presidente vinha criticando. O que se discutia em relação à crítica que o presidente fazia era a forma, não o conteúdo. Um presidente da República pode, evidentemente, dar a sua opinião sobre um procedimento do Supremo. O que parecia inapropriado é o presidente falar, acabou, porra, aquelas coisas, aqueles arroubos que não pareciam próprios de um presidente da República. Aí sim, a liturgia entrava. Mas também não parece adequado, a essa altura, que o presidente se comporte como se os seus aliados, aqueles que são mais fiéis a ele, aqueles que ele identificava, ele mesmo, na última manifestação, quando ele ainda não estava nessa versão light, ele dizia, bom, essa é a minha imprensa, então eu tenho que defender a minha imprensa e tal. Agora ele está com outro posicionamento. Destituiu da vice-liderança pessoas muito radicais a favor dele, ainda agora a deputada Bia Kicis, e esse silêncio do presidente. Não lhe parece que o presidente pode estar fazendo um movimento perigoso, perigoso no sentido de que ele está se distanciando daqueles que lhe são mais fiéis? Então, eu insisto nessa pergunta, porque não me parece, inclusive, combinar com a personalidade do presidente não se manifestar sobre um episódio como esse, não? Josias, talvez realmente você tenha razão no sentido de que não combina com a personalidade dele. Mas eu acho também que, numa situação em que você é deputado durante 28 anos, está acostumado a falar tudo o que pensa, da forma como ele, né, o Bolsonaro sempre foi muito conhecido por não ter filtro entre o cérebro e a boca, né? Então, simplesmente o que ele pensa, ele ia falando. De repente, ele está tentando encontrar um meio termo. Eu acho que o presidente... E aí, se me desculpa, mas assim, como é que ele pode estar se afastando dos membros mais fiéis se eu acabei de ser nomeada como vice-líder do governo? Quando os últimos vice-líderes saíram, né, a imprensa quis tentar empurrar a ideia de que ele estaria se aproximando do Centrão e que os 4 vice-líderes tinham saído para entrarem pessoas do Centrão. Aí entra eu, Carla Zambelli, que me desculpa,
Eu acho que eu sou conhecida por ser ácida demais também. Há quem diga que nenhum projeto meu vai passar na Câmara porque meu sobrenome foi talhado ali para não passar projeto na Câmara, ou seja, uma postura muito parecida com a que o presidente tinha. Colocou também o Diego Garcia, que é um fervoroso defensor do governo, e isso, amigo do Bolsonaro desde o mandato passado. Diego Garcia ajudou muito no impeachment da Dilma, ou seja, uma pessoa de direita. Colocou um deputado do Rio Grande do Sul, que é um dos grandes apoiadores dele, o Maurício, e no Espírito Santo, um rapaz que é ligado à Igreja Católica, né, cantor de música católica, etc., ou seja, super conservador na área católica. Então, a imprensa tentou colar no presidente uma ideia de que 4 saíram para entrar pessoal do Centrão, e aí estão os 4 perfis que eu estou te dizendo que entraram para vice-liderança. Se a gente quiser tratar do tema Bia Kicis, acho que a gente tem que fazer um parágrafo à parte, um parênteses, porque aí foi um caso específico e pontual. Eu acho que o presidente está tentando encontrar um meio termo. Eu, como vice-líder do governo, em nenhum momento eu estou aqui dando entrevista para vocês, em nenhum momento recebi uma ligação, pega leve, não baixe no Supremo. Não existe isso. Eu acho que o que existe a gente está tentando acertar, Josias, e a gente está tentando não dar motivo. Assim, se amanhã tiver... Eu, por exemplo, acabei de falar, nosso medo é que o próximo passo sejam prisões. E não prisões temporárias ou para averiguação, não. Prisões mesmo, de manter o cara preso ali. Pessoas como Edgar Corona, empresário, uma pessoa seríssima, como o Luciano, por exemplo, da Havan. Poxa, todo mundo conhece ele, não é um cara destemperado, é um cara alegre, é uma pessoa, um empresário que emprega inúmeras pessoas. A gente está tentando fazer com que, até eu acho que aqui dando entrevista para vocês, pensando, vamos medir a palavra, etc., para amanhã não dar motivo de dizer, não, mas é porque falou aquilo, é porque errou aqui. Eu acho que o que o presidente está tentando, Josias, e aí, para fechar o raciocínio, está preferindo o silêncio do que, de repente, amanhã dizerem que ele é responsável por uma arbitrariedade ainda maior, porque ele resolveu dar uma opinião, de repente, colocada de uma forma errada, porque muitas vezes o presidente tenta falar uma coisa de um jeito, as pessoas interpretam de outro, e ele tem o jeito dele, não vai mudar da noite para o dia, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais compreensivo com o presidente nesse sentido. E aí, como vice-líder do governo, estou eu aqui para defender, sim, a base do governo Bolsonaro e as pessoas que defendem o presidente, mas não só ele. Se tivesse no meio uma pessoa da esquerda, estaria aqui eu defendendo a liberdade de expressão dessa pessoa também. Deputada, em maio do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião e pediu para a bancada do PSL, a senhora deve se lembrar disso, votar a favor do relatório do COAF, do relatório que tirava das mãos do então ministro Sérgio Moro o COAF. A senhora se lembra disso, a senhora ficou muito decepcionada, segundo relatos, a senhora inclusive chorou e saiu da reunião, deixou a reunião. Depois disso, o presidente já mudou de posição, já recuou quanto ao foro privilegiado, à reeleição, à prisão em segunda instância, ajudou a abafar a CPI da Lava Toga e agora se aproxima do Centrão, que todos vocês chamavam de velha política. E a senhora não ficou mais incomodada, não ficou chocada como daquela vez. A senhora acha que é normal isso? A política é assim mesmo? A gente tem que se adaptando, deputada? Thaís, vamos lá, acho que você está mal informada. Primeiro, que quem pediu para votar contra não foi o presidente, foi a Joyce Hasselmann. E a minha briga naquele dia foi com a Joyce, inclusive se tornou uma briga pública, porque ninguém conhecia quem era a Joyce, e naquele momento eu tentei expor que a líder do governo estava tentando não só tirar o COAF do Moro, como também criar 2 ministérios a mais. Tá? E até hoje ela não respondeu isso, não se posicionou do porquê que ela queria isso, e ela era chamada de rainha do Centrão. Então vamos separar as coisas. Quem tinha pedido não era o presidente, era a Joyce. E o meu choro naquele dia foi de raiva de perceber que uma líder do governo estava conseguindo manipular deputados e decisões como ela. E na semana seguinte, a gente saber aí que ela falaram a rainha do Centrão para ela e todo mundo bateu palma. Vamos lá. Então, isso daí é uma coisa. Segundo, em nenhum momento o presidente pediu para a gente dar um passo atrás em relação à prisão em segunda instância. E dou uma notícia aqui em primeira mão. Essa semana agora, nós estamos na sexta-feira. Segunda-feira a gente teve uma reunião para tratar do Fundeb e nós falamos ali sobre a possibilidade de trazer o assunto prisão em segunda instância para votação.
A questão toda, Thaís, é que, infelizmente, a gente tem um Congresso que vocês acho que conhecem melhor até do que eu, que não tem a menor intenção de colocar a prisão em segunda instância ali no papel. Até porque muitos deles podem vir a se complicar com isso. Então, não é o presidente Bolsonaro, tá? Não, é uma questão de questão de clima, é uma questão de o que é possível fazer. Nós não temos o Congresso que a gente gostaria de ter para poder aprovar todas as pautas do presidente. E aí eu não falo só de prisão em segunda instância, etc. Eu falo também de armamento, caiu, por exemplo, derrubar o Estatuto do Desarmamento. É complicado. Acho que a gente está saindo um pouco do assunto, deputada. Só para deixar mais claro, quando eu disse que o presidente pediu isso, pode ter partido da, então, líder Joyce, mas o presidente endossou esse pedido que ela fez, né? Só para deixar claro. Depois eu também não havia dito que os senhores deputados tinham mudado em relação à prisão em segunda instância. Só para terminar, deputada. Eu posso terminar? Não, olha só, é que assim, eu não posso deixar que você avance com uma coisa que está errada. O presidente discordou da Joyce naquele momento? Ele tinha pedido para os senhores votarem contra o relatório, então? Não, o presidente nunca pediu para a gente votar contra. O presidente não se manifestou em relação a isso, deputada? Ele pedia para o COAF ficar com ele. O presidente se omitiu. Peraí, Thaís, só um minuto. Responde, deputada, vai lá. A MP da... Pode responder, Carla. Obrigada, Paulo. Essa MP, ela saiu do Executivo para o Congresso com o COAF na mão do Moro, sem os dois ministérios, e tinha uma questão também da Polícia Federal ou da Receita Federal na época. O presidente nunca falou votem assim ou votem assado. Quem comanda a questão de como muda isso é o Congresso. E o Congresso fez as alterações, incluindo dois ministérios e tirando o COAF do Moro. O que o presidente garantiu foi que quando o COAF saiu da mão do Moro, foi para o Paulo Guedes, depois foi para o Banco Central, foi o presidente Bolsonaro que garantiu que os mesmos membros e o conselho do COAF continuassem o mesmo. E o COAF esse ano, no último ano, fez muito mais do que em gestões passadas. Então, o COAF ter saído da mão do Moro, que, aliás, se mostrou quem ele é, né? Então a gente não valia a pena também eu nem ter chorado naquela época por causa dele, o COAF ter saído da mão dele não fez com que o COAF trabalhasse menos, muito pelo contrário, o COAF conseguiu fazer muito mais. Agora termina a sua pergunta. Não, eu só queria colocar as coisas no lugar, porque na verdade eu não tinha dito que vocês, deputados, haviam mudado de posição em relação à prisão em segunda instância. Quem mudou foi o presidente, ele mudou a posição em relação ao foro privilegiado, em relação à prisão em segunda instância, em relação à reeleição, e também ajudou a abafar a CPI da Lava Toga. Eu imaginei que isso fosse incomodá-la, porque a senhora sempre, desde o início... ajudou a abafar a CPI da Lava Toga? O presidente? O presidente da República, Jair Bolsonaro, ajudou a abafar a CPI da Lava Toga, assim como os filhos dele ajudaram a abafar a CPI da Lava Toga, deputada, e a senhora sabe disso. O que eu queria, a minha pergunta... Eu posso continuar? A minha pergunta é, sendo a senhora uma defensora desde o início da bandeira da Lava Jato, da bandeira anticorrupção, eu queria sinceramente perguntar se isso não a incomoda. Bem breve, por favor, Carla, para o Rodrigo Constantino e o Josias poderem perguntar também. Não, é que assim, como é que eu vou dizer que ela perguntou se eu concordo ou não? Não concordo porque sua pergunta foi enviesada. Não, eu perguntei se a incomoda. Não me incomoda nem um pouco, porque a nossa bandeira não mudou, continua a mesma bandeira. Se tiver votação para prisão em segunda instância, eu votarei sim para prisão em segunda instância. Minhas pautas não mudaram. A questão é que a gente tem um Congresso e a gente não manda nele. Quem elegeu o presidente Rodrigo Maia não foi a direita. Assim, o presidente Rodrigo Maia saiu de uma base do centro e de centro-esquerda. A gente está tentando trabalhar com o que a gente tem e tentando pacificar um país que está com uma maioria de desempregados. Eu acho que tem hora que vocês vivem no mundo das maravilhas. Não dá para fazer milagre com o que a gente tem. A gente está fazendo Obrigada, o que pode, o possível. A política é a arte do possível. Obrigada. Eu não estava falando do Congresso, estava falando do presidente. A senhora insiste em falar o Congresso. Ok. Rodrigo Constantino, a próxima pergunta. Deputada, eu teria até alguns comentários sobre isso. Se o presidente ficar em silêncio, ele é criticado. Se ele apelar para verborragia, ele é criticado. Se ele articula com o Congresso, ele é criticado. Mas se ele não articula, ele é criticado. Então, isso é normalmente a mídia
tradicional brasileira, né? A pergunta que eu lhe faço é em relação à pesquisa que saiu hoje. Mostra uma resiliência bastante grande do presidente. Já tinha saído uma pesquisa anterior mostrando esse suporte estável, até crescendo de novo, e agora, para a eleição, ele dominando em todos os cenários e com uma certa folga. E talvez, para surpresa de alguns, né, primeiro, o Moro muito abaixo do que alguns poderiam esperar, e o governador de São Paulo, João Dória, com uma enorme rejeição, além de nenhuma intenção de voto. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: essa postura de quem soa muito oportunista, de quem saiu, por exemplo, do governo e semanas depois já era um arqui-adversário, um arqui-inimigo do presidente, essa postura, a senhora acha que está sendo percebida Brasil afora, ou pelo menos fora da bolha da mídia, como uma postura de traição? Rodrigo, você tocou num ponto bem interessante. O brasileiro não aceita traidor. Eu acho que o ser humano em geral, né, não aceita traidores. Talvez o ministro Moro, se ele tivesse saído calado do governo, ele teria muito mais condição de concorrer à presidência, mas a forma como ele saiu, demonstrando trair ali, não só o presidente, mas aí, desculpa, mas me traiu também. E eu acho que a traição a uma pessoa que defendeu ele durante 6 anos seguidos, né, defendeu ele tanto fora do Congresso como ali no Congresso muito fortemente, eu acho que mostra que o brasileiro não aceita traidores como o Moro, não aceitam traidores como o João Dória, né, que era Bolsodória e de repente, de uma hora para outra, subiu na cabeça que quer ser presidente da República, assim como o Witzel também. O Witzel foi a mesma coisa, né, no segundo, terceiro mês de mandato, tá achando já que está explodindo e começa a falar em candidatura à presidência da República. Eu acho que isso mostra bastante essa fotografia de que brasileiro não aceita traição. E, por outro lado, Rodrigo, eu queria dizer para você o seguinte: as pesquisas, e a gente percebe isso nas redes sociais, nas ruas, etc., é que os 30% que são aquela bolha do bolsonarismo, eles continuam firmes. A gente não vê ex-bolsonarista, né? É muito difícil você ver ex-bolsonarista, conversar com ex-bolsonarista, aquele verdadeiro bolsonarista. Aí tem o pessoal dos 30% da esquerda que nunca serão Bolsonaro, mas tem uns 40% flutuantes que estão começando a perceber que o presidente está governando para todos, né? Quando o presidente coloca o auxílio emergencial de R$600 por 3 meses, depois estica para mais 2 meses, quando o presidente termina a transposição do Rio São Francisco e é recebido no Nordeste como uma pessoa querida. Eu sou casada com um cearense, a gente começa a notar, até nos grupos de família, as pessoas que tinham uma certa rejeição e que lá atrás diziam: o presidente é homofóbico, o presidente não gosta de nordestino, o presidente é machista, etc. E começam a ver: a Carla Zambelli é uma mulher, está despontando no governo Bolsonaro, né? Então, assim, começa a destruir essa falácia, né? Essa coisa que diziam que o Bolsonaro não ia governar para todos. E esses 40% do centro, Rodrigo, a gente está começando a furar essa bolha e entrar aqui, por conta até de imprensa como a de vocês, a Jovem Pan, que alcança um público diverso e que começa a mostrar a verdade. Então, eu sinto que essa pesquisa reflete a verdade e, mais do que isso, eu acho que o Bolsonaro vai terminar esse mandato, apesar da pandemia, apesar do Moro, apesar do Mandetta, apesar de uma série de coisas que a gente, apesar do fogo fake na Amazônia, apesar dos óleos, né, do óleo jogado ali em toda a bacia, toda a costa do Nordeste, tudo isso, todas essas bombas que o governo Bolsonaro enfrentou, ele foi cada vez saindo disso, parece que mais fortalecido e mostrando para as pessoas que o presidente é um presidente que quer governar para todos, que é uma pessoa do bem, e que vem para ficar em 2022 e ser reeleito. Deputada Carla Zambelli, a pergunta agora é do Josias. Deputada, ontem teve aqui conosco a deputada Bia Kicis, e ela nos contou que há um movimento na Câmara, um movimento de renovação, não me lembro o nome que ela deu, mas enfim, um movimento de renovação, e que esse movimento tem a intenção de lançar uma candidatura à presidência da Câmara de alguém que tenha ficha limpa, que seja reconhecidamente uma pessoa sem máculas, sem processos no Supremo e coisas do gênero. Eu lhe pergunto se já há esse nome, se a senhora participa desse grupo, se já existe esse nome, e se a senhora não receia que o presidente, nesse esforço que a senhora menciona, de encontrar o tom, de, enfim, colocar o governo para andar no Congresso, se não receia que o presidente acabe apoiando a candidatura do Arthur Lira à presidência da Câmara. Josias, como vice-líder do governo, eu posso te responder o seguinte: a
ideia não é apoiar ninguém, né? Até porque na política, e isso eu aprendi há pouco tempo, você não coloca a mão numa pessoa e diz assim, esse aqui é meu candidato, porque se eventualmente o B ganhar, você não consegue mais conversar com esse B, né? Como presidente e nós vice-líderes, e o líder Major Vitor Hugo, precisamos conversar com quem quer que ganhe a presidência da Câmara, existe uma indicação de que nós não trabalhemos em nenhum sentido de tentar ajudar uma pessoa A ou B. A gente sabe que tem alguns nomes aí que são candidatos, a base evangélica apoia o Marcos Pereira, tem ali o nome do Baleia Rossi, muito ligado ao presidente Rodrigo Maia, tem o nome do Arthur Lira, no eixo médio ali da Câmara, do centro, tem um nome à esquerda, mas que acho que é difícil conseguir prosperar, e tem o nome do capitão Augusto, como um dos que estão ali à direita, na bancada da bala, né, na bancada mais à direita. E podem, claro, surgir novos nomes. Eu, particularmente, falando como Carla Zambelli, como deputada Carla Zambelli, não como vice-líder, eu gostaria muito que a gente conseguisse colocar uma pessoa que não olhe para si ou para ou para o seu nicho, né? Mas que possa colocar em votações o que o povo quer, né? Assim, eu acho que o presidente Bolsonaro foi eleito muito por conta dessa bandeira anticorrupção. Então, por exemplo, a gente falar hoje em colocar em votação a prisão em segunda instância, é praticamente impossível a gente conseguir colocar em votação, né? Gostaria muito que o próximo presidente colocasse em votação essas pautas mais polêmicas e que são tão importantes para o Brasil para a gente combater a corrupção. A lei da pedofilia, que foi enviada pelo governo e que precisa ser votada. A gente precisa agravar a pena para pedófilos, principalmente para aqueles que são profissionais e que se aproveitam da profissão para poder abusar de crianças. Ontem eu conversei com a ministra Damares numa entrevista e a gente vê nos números do Disque 100 e Disque 180 que as ligações que viraram denúncias, que foram mais de 200 mil, em sua grande maioria, 54% é de abuso de crianças e adolescentes, 30% é violência contra idosos. Então, a gente tem 84% de violência contra idosos e adolescentes e crianças. E mais 8% de pessoas com deficiência. Então, assim, eu gostaria muito que o próximo presidente, independente de ser uma pessoa de direita ou de centro, ou quem quer que seja, que possa ser sensível a essas causas para a gente mudar de fato o Brasil. E não vejo o presidente abençoando ou tentando fazer campanha para ninguém. Inclusive, a gente é indicado para não influenciar nesse sentido. Perfeito. Deputada Carla Zambelli participou aqui conosco dessa entrevista no 3 em 1. Deputada, a gente só tem que agradecer a senhora pela disponibilidade e também por essa boa conversa, esse bom papo no finzinho dessa sexta-feira. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Obrigada a todos. Um abraço para vocês e parabéns pelo grande jornalismo que vocês sempre fazem. Muito obrigado, deputado.